Amém, queridos. Boa noite a todos e a todas. Que a gloriosa paz desse Senhor que nós cantamos aqui, que vai voltar para instaurar o seu reino, para instaurar um reino de paz, de justiça, esteja com cada um de vocês. Que alegria bonita, maiúscula, estar aqui com o Grupo Hebron, com o Tiago Sena, o Gileno, que eu tive o prazer de conhecer recentemente, e toda a sua equipe, e Tiago Sena, junto com Lani, sua esposa, eu comentando ali, tanto com ele quanto com os irmãos ali da porta. Eu louvo a Deus pela vida do Tiago, que Tiago, nós somos amigos de infância, já corremos e já botamos muito fogo ali na Urbis, corremos bastante, brincamos bastante, e Tiago foi um dos instrumentos de Deus para me evangelizar. Se hoje eu sou um cristão, se hoje eu tenho servido a Deus, uma das ferramentas que Deus usou foi Tiago. Tiago sempre foi, na nossa época, um exemplo de fidelidade, de piedade, de compromisso com a igreja. E muitas vezes, muitas noites, conversando com o Tiago apresentou Jesus Cristo para mim. E eu louvo a Deus pela tua vida, Tiago. Eu louvo a Deus pela vida da Lani, sua esposa, essa família linda que Deus te deu. Você já tinha e Deus acrescentou ainda mais. Um abraço no Sena, seu Sena, na Nice e toda a sua família. Deus continue abençoando vocês também, todo o grupo Hebron. Que maravilha, que banquete espiritual aqui, queridos. Nós tivemos aqui nessa noite e vamos continuar tendo, porque eles ainda retornam logo após a palavra. Hoje nós tivemos pela manhã o nosso almoço. Foi um almoço em comemoração, em agradecimento ao Senhor por essa vitória que Deus nos deu, que foi término do curso de Direito, bacharel em Direito. E eu queria aqui publicamente agradecer a cada um dos irmãos, a cada um de vocês que nos ajudaram, que estiveram ali conosco, os irmãos que há dias estão trabalhando para que o almoço de hoje se tornasse uma realidade. E eu louvo a Deus por essa igreja. Eu comentando com um pastor que estava no almoço, eu falei assim: Deus me presenteou com uma igreja que serve. Os irmãos gostam de servir e fazem com alegria, porque fazem, acima de tudo, para o Senhor Jesus Cristo. Que Deus continue abençoando vocês. Um grande abraço em nome de Jesus. Meus queridos, vamos, porque o tempo não nos espera. Nós estamos nessa série de mensagens no livro de Ruth. Hoje já é o nosso quarto encontro falando sobre o livro de Ruth. Hoje nós vamos estar refletindo em Ruth, capítulo de número 3. Ruth, capítulo 3, é logo aí no Antigo Testamento. Depois de Josué, Juízes, Ruth. Hoje o pastor vai dar tentar uma síntese, para a alegria do irmão Alan, Alan? Para a alegria do irmão Alan, porque ainda tem grupo Hebron para cantar com a gente. Ruth, capítulo 3. Nós vamos ler todo o capítulo 3. Eu estou lendo na versão NVI, ok? A nova versão internacional, mas com calma a gente vai acompanhar o texto sagrado. Vamos lá, todos juntos? Certo dia, Noemi, sua sogra, lhe disse: minha filha, tenho que procurar um lar seguro para a sua felicidade. Verso 2. Boaz, senhor das servas com quem você esteve, é nosso parente próximo. Esta noite ele estará limpando a cevada da eira. Lave-se, perfume-se, vista sua melhor roupa e desça para a eira. Mas não deixe que ele perceba você, até que tenha comido e bebido. Verso 4. Quando ele for dormir, note bem o lugar em que ele se deitar. Então vá, descubra os pés dele e deite-se. Ele irá dizer o que fazer. Respondeu Ruth: farei tudo o que você está me dizendo. Verso 6. Então ela desceu para a eira e fez tudo o que a sua sogra lhe tinha recomendado. Quando Boaz terminou de comer e beber, ficou alegre e foi deitar-se perto do monte de grãos. Ruth aproximou-se sem ser notada, descobriu os pés dele e deitou-se. No meio da noite, o homem acordou de repente. Ele se virou e assustou-se ao ver uma mulher deitada a seus pés.
Quem é você? Perguntou ele. Sou sua serva Ruth, disse ela. Estenda sua capa sobre a sua serva, pois o Senhor é resgatador. Boaz lhe respondeu: o Senhor a abençoe, minha filha. Este seu gesto de bondade é ainda maior do que o primeiro, pois você poderia ter ido atrás dos mais jovens, ricos ou pobres. Agora, minha filha, não tenha medo. Farei por você tudo o que me pedir. Todos os meus concidadãos sabem que você é mulher virtuosa. É verdade que sou resgatador, mas há um outro que é parente mais próximo do que eu. Passe a noite aqui. De manhã veremos se ele quiser resgatá-la, muito bem, que resgate. Se não quiser, juro pelo nome do Senhor que eu a resgatarei. Deite-se aqui até de manhã. Ela ficou deitada aos pés dele até de manhã, mas levantou-se antes de clarear, para não ser reconhecida. Boaz pensou: ninguém deve saber que esta mulher esteve na eira. Por isso disse: traga-me o manto que você está usando e segure-o. Ela o segurou e o homem despejou nele 6 medidas de cevada e o pôs sobre os ombros dela. Depois ele voltou para a cidade. Quando Ruth voltou à sua sogra, essa lhe perguntou: como foi, minha filha? Ruth lhe contou tudo o que Boaz tinha feito e acrescentou: ele me deu 6 medidas de cevada, dizendo: não volte para sua sogra de mãos vazias. Disse então Noemi: agora espere, minha filha, até saber o que acontecerá. Sem dúvida aquele homem não descansará enquanto não resolver essa questão hoje mesmo. Amém? Meus queridos, na primeira mensagem dessa série, à luz de Ruth, capítulo 1, verso de 1 a 5, nós ali refletimos sobre o início dessa saga, a saga de uma família que, diante da fome na casa do pão em Belém, toma a triste e precipitada decisão de mudar-se para Moabe, e lá acontece uma tragédia naquela família. O pai, Elimeleque, falece, juntamente com seus 2 filhos, Malom e Quilião, deixando 3 viúvas. E naquela oportunidade, em resumo, nós vimos que nas dificuldades da vida, devemos ser fiéis ao que Deus nos manda fazer. Na semana seguinte, à luz de Ruth, capítulo 1, versos 6 a 22, nós refletimos sobre como, depois de 10 anos de fome, Noemi fica sabendo lá em Moabe que Deus, o nosso Senhor, nosso provedor, Jeová Jireh, veio em auxílio ao seu povo, trazendo comida para o povo de Israel. Então ela decide voltar, juntamente com suas 2 noras, no meio do caminho. Ela tenta convencê-las a regressar para Moabe. Todavia Ruth, revelando um amor recede, um amor fiel, disse: não, eu não voltarei. Eu não sei o que me acontecerá em Belém. Eu não sei como vai ser o nosso futuro em Judá. Mas o teu Deus será o meu Deus. O teu povo será o meu povo. E em resumo nós vimos que a bondade divina é um convite para vivermos em plena dependência de Deus. Na semana passada, à luz de Ruth, capítulo 2, verso de 1 a 23, nós vemos que quando essas 2 mulheres, essas 2 viúvas chegam em Belém, há um tempo de colheita de cevada, de trigo. E Ruth toma uma decisão: eu vou arregaçar as mangas e vou para os campos de quem me permitir. E ela vai. Ela assume a responsabilidade de fazer as suas obrigações, os seus deveres, mas ela o faz dependendo do Deus provedor. E em resumo, nós vimos na semana passada que as dificuldades da vida demandam responsabilidade, de nós assumirmos aquilo que de fato Deus nos chama a fazermos, mas com grande expectativa do que Deus pode fazer. Confiando não nas nossas forças e capacidades, mas na mão invisível da providência do nosso Senhor. Hoje, à luz do capítulo de número 3, nós vemos que o tempo da colheita passou, e agora Ruth e Noemi se deparam em mais uma grande crise. E conforme a gente vai ver nesse capítulo de número 3, em resumo nós vamos ver nessa noite, que na dinâmica da vida, devemos entender que obedecer à palavra de Deus sempre
sempre é o melhor caminho. Eu vou repetir. Na dinâmica da vida, devemos entender que obedecer a palavra de Deus sempre é o melhor caminho. Vamos ver isso em dois momentos. Em primeiro lugar, eu chamo a sua atenção porque existe aqui, logo no início, um grande perigo que Ruth, juntamente com sua sogra Noemi, vão se deparar. Que é o perigo ou a tentação de abrirmos mão, diante das dificuldades e intempéries da vida, abrirmos mão dos valores e dos absolutos de Deus. Quando nós ficamos sabendo aqui, no contexto do capítulo 3, o texto diz lá em Ruth capítulo 2, verso de número 23, que Ruth, ela ficou com as servas de Boaz para recolher espigas até acabarem as colheitas de cevada e trigo. Nós vimos no capítulo 2 que Boaz permite que Ruth trabalhe dentro das suas terras. E ela recebe autorização para que ela explore a terra de Boaz. E mais do que isso, ela recebe de Boaz a promessa de proteção. Ninguém vai molestá-la. Ninguém vai tocá-la. Pelo contrário, eu vou permitir que você colha à vontade aqui os trigos dentro da minha terra. Só que perceba comigo, queridos, o capítulo 2 termina com Ruth ficando ou estando com as servas de Boaz até o final da colheita. O capítulo 3, por sua vez, no verso de número 2, diz que Boaz, Senhor das servas com que você esteve, passado. Então pense bem comigo, no capítulo 2, entre o capítulo 2 e o capítulo 3, se passaram semanas. Todo o período da colheita, o capítulo 2 termina com Ruth trabalhando nas terras de Boaz, colhendo o trigo, colhendo as espigas, os feixes que caíam, que estavam no chão, ou que do próprio pé. No capítulo 3 já começa dizendo que Ruth não está mais com a serva de Boaz. Ela esteve, é passado. Porque o capítulo 2 diz que ela estaria com as servas até o final da colheita. O que nós podemos entender com isso? Nós podemos entender que no capítulo 3 a colheita acabou. Um outro sinal de que a colheita acabou, veja comigo o verso de número 2, Ruth, capítulo de número 3, 2, o verso 2 diz assim, que Boaz, com o fim da colheita, que Boaz iria limpar a cevada. Veja comigo que o verso 2 diz assim, Boaz, Senhor das servas com que você esteve, é nosso parente próximo, esta noite ele estará limpando a cevada na eira, ou seja, a colheita acabou, é hora de limpar a cevada, é hora de trabalhar agora com aquilo que já foi colhido, ou seja, o trabalho de Ruth acabou, as portas se fecharam, não tem mais terra para ser explorada, não tem mais como Ruth colher as espigas, porque ela acabou a provisão, acabaram os recursos, acabaram as oportunidades. Ela está agora com sua sogra em Belém, sem trabalho, sem perspectiva. O dia amanhece e ela não tem mais terra para ser explorada. Por quê? Porque a colheita acabou. E diante dessa crise, ou diante dessa falta de oportunidade, é que vem a tentação, ou que vem à mente, ao coração, ou ao coração de Noemi, uma ideia. Verso de número 1 diz assim, capítulo 3, o verso 1. Diante dessa falta de perspectiva, Noemi, ela tem uma grande ideia. Ela diz, minha filha, tenho que procurar um lugar seguro para a sua felicidade. Eu chamo a sua atenção para essas duas palavras. Um lar seguro. Tenho que procurar um lar seguro para a sua felicidade. A expressão aqui no texto para lar seguro significa literalmente um lugar de descanso.
Noemi está dizendo para Ruth: eu preciso arrumar para você, e para mim, logicamente, porque você está comigo e eu estou com você, um lugar de seguro, um lugar de descanso, um lugar de repouso. Quem precisa de lugar de descanso é quem está cansado. Quem precisa de lugar de descanso é quem está afadigado, exaurido da vida. E essas mulheres estão. Não tem mais colheita, não tem mais provisão, não tem mais futuro, não tem mais expectativa, só tem passado. E de repente Noemi acorda de manhã e diz: eu tenho que procurar para você um lugar de descanso, ou um lugar seguro. Para quê, Noemi? Ela responde: para a sua felicidade. E a palavra felicidade aqui literalmente é satisfação, ou seja, Noemi e Ruth estão insatisfeitas diante daquela circunstância, e ela então tem uma grande ideia, num determinado dia: eu preciso procurar para você um lugar de descanso, onde você e eu estejam satisfeitos. Essa linguagem é bem comum aqui em Noemi. Quem se lembra que no capítulo 1, ela chega para as duas noras e diz: vocês precisam procurar um lugar de segurança na casa de outro marido. Noemi ainda está raciocinando a vida pela mesma perspectiva, pelos mesmos valores. Ela acha que ela está no controle da situação. E ela diz a seguinte frase, ela tem a ideia: eu vou procurar para você um lugar de segurança, um lugar de satisfação. E qual é a grande ideia dela? Verso 2 em diante diz assim: Boaz, aqueles cujas servas você esteve, é nosso parente próximo. Esta noite ele estará limpando cevada na eira. Verso 3, olha o conselho da sogra: lave-se, perfume-se, vista sua melhor roupa e desça para a eira. Mas não deixe que ele perceba você até que ele tenha comido e bebido, até que ele já tenha estado mais ou menos mais para lá do que para cá, meio grogue. Quando ele for dormir, note bem o lugar em que ele se deitar. Então vá, descubra os pés dele e deite-se, e ele lhe dirá o que fazer. Eu preciso arrumar para nós um lugar de descanso, porque a gente está cansado e não tem mais perspectiva. Eu preciso arrumar para a gente um lugar de segurança, um lugar de satisfação, e eu não vejo outra solução, Ruth, a não ser você ir para o salão de Belém, o salão de beleza em Belém, você tomar um banho de loja, você se maquiar, você colocar a sua melhor roupa, você usar os melhores perfumes, porque Boaz precisa ver uma outra Ruth. Não a Ruth trabalhadora, não a Ruth que fica catando espigas no chão, mas uma mulher sensual. E não chegue de repente, chegue nas escondidas, espere que ele coma, espere que ele beba bastante e fique alegre. E quando ele se deitar, deite-se perto dele e deixe que ele assuma o controle da situação. Que conselho, hein? Você é esperto e você já percebeu aqui que esse conselho de Noemi, por que ela dá esse conselho para Ruth? Você sabe muito bem como é que surgiu a nação dos Moabitas? Você lembra? Ruth é uma Moabita. E como foi que surgiu a nação dos Moabitas? A nação dos Moabitas, a gente viu isso no primeiro encontro, que a nação dos Moabitas surge do incesto entre a filha mais velha de Ló com o seu pai. E o texto de Gênesis capítulo 19 traz uma história bem parecida com esse conselho de Noemi. Naquela oportunidade, a filha mais velha chega para sua irmã mais nova
E diz, a gente precisa dar um jeito, nós estamos aqui na caverna com o nosso pai, e a gente precisa ter filhos. A gente precisa, talvez não com as mesmas palavras, mas com o mesmo pensamento, a gente precisa ter filhos para garantir a nossa segurança, para trazer descanso para nós. E não tem marido aqui nessa região, então eu tenho uma grande ideia, vamos embriagar o nosso pai. Vamos dar vinho ao nosso pai. E quando ele já estiver alegre, fora de si, inconsciente, eu me deito com ele. E no outro dia, a gente faz a mesma coisa. E você se deita com ele. A filha mais velha se deita. E dessa relação incestuosa nasce Moabe, que vai ser o ascendente, o cabeça de uma nação chamada Moabe. Daí vem os moabitas, daí vem Ruth. E Noemi sabe dessa história. E Noemi dá o mesmo conselho, um conselho parecido a Ruth. O que Noemi está fazendo aqui, queridos? Diante das pressões, diante da falta de perspectiva, diante da falta de oportunidades, quando a gente se encontra em um momento em que a gente não tem mais saída, faça o que tem que ser feito. Se a gente tiver que deitar com o nosso pai, faça. Se você tem que vestir uma roupa bonita, sensual, atraente, se você tem que usar de toda a sua sensualidade e se colocar à mercê, à disposição de um homem, se coloque. O que importa é os fins, o que importa são os nossos objetivos, não importa os meios empregados, não importa os valores que estão em jogo, o que importa é o nosso objetivo. Nós precisamos de um lugar de descanso, nós precisamos de um lugar seguro, nós precisamos encontrar a felicidade e a satisfação, e não importa quais meios nós vamos empregar para essa empreitada, não importa, o que importa é acharmos um lugar seguro. Não importa se com isso a gente vai transigir com as palavras, com os mandamentos, com os princípios de Deus. Não importa se com isso a gente vai negociar a palavra inegociável de Deus. O que importa é alcançar os objetivos. Se tiver que deitar com um homem, deite-se. Eu fico pensando, por exemplo, e aí vem a nossa primeira lição nessa noite. Diante das dificuldades da vida, não ceda à tentação de abrir mão dos valores de Deus. Diante das dificuldades da vida, não ceda à tentação de abrir mão dos valores de Deus. É quando, por exemplo, você precisa ser aprovado numa prova, seja da escola, seja da faculdade, e daí você é tentado a colar a famosa pesca. Ou quem sabe para se sentir parte de um grupo, ou ser aceito por um grupo na faculdade, na escola, você é a pessoa que fornece a cola, para se sentir enturmado. É quando você, por exemplo, está passando por um aperto financeiro, e seu contador lhe orienta a fraudar a declaração do imposto de renda, fornecendo recibos de despesas, sobretudo médicas, que você não fez. Você é tentado. É quando, por exemplo, no seu ambiente de trabalho, o seu superior hierárquico pratica todo tipo de abuso sexual, moral ou abuso de poder. E você é tentado a calar a sua boca, porque você tem medo de perder o emprego. É quando, por exemplo, diante de uma crise na sua empresa, você fica sabendo que o seu concorrente comercial está levando vantagem, porque ele comercializa produtos com nota fiscal fria. Ou ele emprega funcionários sem os devidos registros. Você é tentado a imitá-lo. É quando, por exemplo, o seu namorado ou namorada lhe pressiona a fazer sexo
Porque se você não fizer, ele ou ela vai terminar o namoro. Situações, pressões, queridos. Situações que a gente não tem perspectiva do que vai acontecer. Situações em que a gente não tem saída, não tem uma luz no fim do túnel. É nessas circunstâncias, como Noemi estava com Ruth, é nesses momentos em que eu e você, nós seremos tentados e tentadas a negarmos, a negociarmos, a transigirmos com os valores do Evangelho. E o diabo fica à espreita, nesses momentos, lançando pensamentos, trazendo para nós soluções que fogem completamente da vontade de Deus para as nossas vidas, para a nossa família, para os nossos casamentos. Eu fico olhando, por exemplo, meus irmãos, de homens e mulheres como nós, como povo de Deus, que mesmo diante de pressões, não negociaram a palavra de Deus, não abriram mão dos valores absolutos do Senhor. Eu fico olhando, por exemplo, a vida de José, que não cedeu às investidas da mulher de Potifar, quando teve a sua posição profissional ameaçada. Mesmo diante de ameaça de perder a sua condição de líder naquela casa, ele não abriu mão, ele não cedeu, ele não transigiu, ele não deu espaço para o pecado. Eu fico olhando, por exemplo, Ananias, Misael e Azarias, ou Sadraque, Mesaque e Abednego, como você preferir, que não cederam ao apelo do rei Nabucodonosor, em se curvar diante daquela imagem. E ele disse: nós não vamos nos render a essa imagem. Se o nosso Deus, se o nosso Senhor nos livrar dessa fornalha, Ele vai nos livrar. Mas se não livrar, fique o Senhor sabendo que nós não vamos adorar outros deuses. Somente o Senhor merece e é digno de toda a nossa adoração. Mesmo diante da morte, eles não negaram. Eu fico olhando, por exemplo, queridos, o profeta Daniel, que diante daquele decreto, alvo de intriga, de inveja, Daniel não mudou a rotina dele de oração e de dependência do Deus Todo-Poderoso. E ele continuou orando, e ele continuou consultando ao Senhor, mas ele não abriu mão da sua relação com Deus, mesmo estando diante de uma penalidade de ser lançado na cova dos leões, ele não cedeu. Eu fico olhando, por exemplo, a vida de uma mulher chamada Perpétua, uma mártir do século II. Poucos conhecem a história dessa mulher, mas a história dessa mulher nos impacta. Porque naquele período onde a igreja estava sendo perseguida violentamente, sistematicamente, aquela mulher abre mão do seu bebê recém-nascido. Aquela mulher abre mão do seu casamento. Aquela mulher, mesmo diante dos apelos do seu pai, que foi na prisão, tentá-la convencer a acender incenso para o imperador romano, ela não. Eu não vou negar o evangelho do meu Senhor e Salvador Jesus Cristo. E aquela mulher foi lançada no Coliseu Romano, ela foi trucidada pelos leões, mas ela não negou a palavra de Deus. Eu fico olhando, por exemplo, a história de Policarpo de Esmirna, bispo da cidade de Esmirna, uma das igrejas do Apocalipse. Policarpo, que foi discípulo do apóstolo João, andou com o apóstolo João. E Policarpo, diante daquela perseguição, ele se deixou preso. Foi colocado numa estaca para ser queimado vivo. E naquela oportunidade o seu algoz lhe disse pela última vez: Policarpo, salva-te a ti mesmo. Que importa apenas queimar um pouco de incenso ao imperador? Salva-te, sai agora dessa estaca, para não ser queimado vivo.
E Policarpo respondeu, segundo os historiadores, dizendo: durante 86 anos servir a Cristo, 86 anos, e Ele não me fez mal algum. Como poderia eu blasfemar contra o meu Rei e Salvador? Acenda-se agora a fornalha, acenda-se o fogo, porque eu não vou negar o meu Senhor. É essa convicção, meus amados, que nós precisamos como povo de Deus, como cristãos aqui da cidade de Jequié, como batistas baianos, como homens e mulheres que servem ao Senhor, essa convicção que a despeito das pressões, não importa a circunstância, não importa se nós estamos no fim do túnel, não importa se não tem mais expectativa, nós não podemos negar a palavra do nosso Deus. Precisamos ser fiéis. Não podemos seguir a nossa cultura do jeitinho brasileiro. Não podemos seguir essa cultura diabólica de que os fins justificam os meios. Nós precisamos recobrar a consciência e a convicção de que não importa se a colheita acabou e não tem o que comer, não importa se a nossa caminhada profissional, acadêmica, não está sendo desenvolvida como nós esperamos. Não importa se o dinheiro ficou mais curto na nossa casa, não importa se a enfermidade chegou no nosso lar, não importa se eu e você estamos enfrentando uma crise familiar, uma crise conjugal, uma crise com o filho, não importa as circunstâncias, não importa o momento, não importa a situação, a nossa fidelidade e o nosso compromisso é com o nosso Deus. Diante dessas circunstâncias, nós vamos ser tentados, mas como povo de Deus, não podemos negligenciar, negociar ou transigir os valores do Senhor. E qual vai ser a resposta de Ruth? Será que Ruth vai aceitar esse plano? Será que Ruth vai cumprir ipsilíteris tudo o que Noemi falou para ela? Veja comigo a história, porque no versículo 5, Ruth diz assim: farei tudo o que você está me dizendo. Então, ela se veste, ela se produz, toma um belo de um banho, bota um belo de um perfume, né, um vestido assim, todo coladão, faz um penteado no cabelo, e diz o texto que ela vai à eira, ela desce à eira. E ela fica na espreita, e ela fica observando, quando Boaz come, quando Boaz bebe, e aonde Boaz se deita. E diz o texto que ela aproveita a oportunidade, descobre os pés de Boaz, talvez, quem sabe, para tentá-lo acordar na madrugada, a gente não sabe o porquê, e ela pega e se deita aos pés dele. E de repente, de madrugada, Boaz acorda, capítulo 3, verso 9, e diz: quem é você? Ele está simplesmente lá deitado, né, alegre com o seu vinho, e de repente tem uma mulher deitada aos seus pés. Ela diz: tua serva Ruth. Diz ela: estende a sua capa sobre a sua serva, pois o Senhor é resgatador. Se a gente lê essa passagem de maneira despercebida, a gente vai deixar de notar uma grande e importante diferença aqui entre o que Noemi aconselhou Ruth e o que de fato Ruth fez. Porque Noemi aconselha Ruth a deitar aos pés de Boaz e deixar que Boaz assuma o protagonismo da cena. É ele que tem que dizer o que tem que ser feito. É Boaz que tem que dizer o que tem que acontecer, quais são as implicações daquele momento, mas Ruth não. Ruth não dá sopra para o azar. Ela não deixa a situação aberta. Ela não deixa a situação a cargo de Boaz. Ela sabe o que tem que ser feito e ela faz dentro da vontade de Deus. Ela chega e ela diz: é sua serva Ruth, estende a tua capa sobre mim, porque és resgatador. Em outras palavras, ela está dizendo: eu quero casar com você.
O ato de estender a capa, um homem estender a capa sobre a mulher, na antiguidade, simbolizava o ato como se fosse um anel de noivado nos dias de hoje. É como se Ruth está dizendo: estende, coloca aqui o anel de noivo no meu dedo, porque eu quero casar com você. Ruth não quer uma noite de sexo apenas, ela não quer uma aventura, ela não quer um momento caliente com Boaz, para tentar segurar Boaz por meio da cama. Não, ela quer casamento, ela quer compromisso. Ela não negocia os valores de Deus, mesmo diante da situação adversa que ela se encontrava, mesmo diante do fim da colheita, e necessário um lugar seguro, um lugar de descanso, um lugar de felicidade. Ela não abre mão dos valores de Deus, ela não deixa a situação para Boaz, ela mesmo diz: eu quero casar com você, estende a tua capa para mim. E aí o texto diz que Boaz dá uma resposta para ela. O verso de número 10 e o verso de número 11, diante desse pedido de Ruth, o texto diz: o Senhor a abençoe, minha filha, este seu gesto de bondade é ainda maior do que o primeiro, pois você poderia ter ido atrás dos mais jovens, ricos ou pobres. Isso traz a ideia para nós que Boaz era mais velho do que Ruth, era um coroa, em busca de uma mulher piedosa, não tinha encontrado ainda na época dos juízes. Agora, minha filha, não tenha medo, farei por você tudo o que me pedir. Todos os meus concidadãos sabem que você é mulher virtuosa. Na Bíblia hebraica, queridos, o livro de Ruth vem logo após de Provérbios. E como é que termina o livro de Provérbios? Mulher virtuosa, quem achará? Quem é essa mulher? Os autores das escrituras hebraicas dizem: essa mulher é Ruth, ela é exemplificação da mulher virtuosa. Ela é uma mulher, mesmo sendo moabita, mesmo não fazendo parte inicialmente do povo de Deus, ela não abre mão dos valores do Senhor. E Ruth nos ensina que na dinâmica da vida, devemos entender que obedecer à palavra de Deus sempre é o melhor caminho. Porque diante desse pedido de casamento, Boaz diz: agora, minha filha, não tenha medo, farei por você tudo o que me pedir, porque todos aqui sabem que você é mulher virtuosa. Boaz também quer casar. E eu diria que, se a gente parar para pensar na resposta que Boaz dá, Boaz é um homem cumpridor da palavra do Senhor, porque Boaz, como um homem ali, ele poderia simplesmente aproveitar de Ruth. Ele é homem, está de noite, ele está embriagado, ele poderia simplesmente se aproveitar dela, ter uma boa noite de sexo e ponto final. Não precisa nem trocar o número de celular no outro dia. Olha, cada um vai procurar o seu lugar, cada um procura curtir a sua vida. Não, o texto vai dizer que ele é um homem que também, mesmo diante da sua necessidade de ter uma esposa, ele também não está aberto a negociar a palavra de Deus. Perceba, nós estamos no período chamado Juízes, e o período dos Juízes é lembrado ou é destacado como um período em que ninguém obedecia a palavra de Deus, cada um fazia aquilo que somente achava bom. No entanto, você tem uma mulher moabita que não está disposta a abrir os valores da palavra de Deus, e você também tem um homem da tribo de Judá que também não está disposto. O que é que Boaz faz? Em primeiro lugar, perceba comigo o verso 12. Boaz respeita o princípio do levirato, demonstrando lealdade. Verso 12 diz assim: é verdade que sou resgatador, mas há um outro parente que é mais próximo do que eu. Opa! Aqui você vê a integridade desse homem. Ele quer Ruth. Ele quer casar com Ruth, mas ele entende: existe uma lei, existe um parâmetro, existe um princípio, e tem alguém que está na minha frente, e eu não posso furar a fila. Esse é um homem fiel. É um homem que, mesmo diante das suas necessidades, dos seus anseios, não está disposto a
negociar a palavra. Segundo lugar, Boaz respeita o princípio do sexo no contexto da aliança, demonstrando o domínio próprio. O verso 13 e 14 diz assim para nós: passe a noite aqui, de manhã veremos, se ele quiser resgatá-la, muito bem, que resgate. Se não quiser, juro pelo nome do Senhor que eu a resgatarei. Deite-se aqui até de manhã. Verso 14, ela ficou deitada aos pés dele até de manhã. E você vai perceber no texto que não há nenhum indício de que eles tiveram relação sexual. Ela ficou deitada aos pés dele, esperando o dia amanhecer. É um homem que está solteiro há muito tempo. Quem é homem aqui? Quem é homem aqui sabe como é difícil se manter firme e leal aos princípios de Deus, mesmo sendo um quarentão, nunca conhecendo uma mulher. Está lá uma mulher frágil, vulnerável, uma estrangeira. Ele poderia simplesmente abusar dela. De noite ninguém ia ver, ninguém ia ficar sabendo. Mas ele respeita, porque ele entende que sexo é bênção de Deus, mas para ser vivida no contexto da aliança. É um homem que é fiel, é um homem que entende a vontade de Deus. Ele não está disposto a abrir mão, como Noemi, como Elimeleque, como os concidadãos da época dos juízes fazem. Em terceiro lugar, Boaz respeita o princípio do acolhimento à viúva e ao estrangeiro, exercendo generosidade. Um princípio que o povo de Israel dificilmente cumpria, acolhendo o estrangeiro, acolhendo a viúva, mas Boaz respeita. O verso 13 diz: passa aqui essa noite. O verso 14 ainda diz: Boaz pensou, ninguém deve saber que essa mulher esteve na eira. E aí vem o verso 15: por isso disse, traga-me o manto que você está usando e segure-o. Ela o segurou e o homem despejou nele 6 medidas de cevada. Uma semana de comida. Esse homem deu para Ruth uma semana de sustento. 6 medidas de cevada e o pôs sobre os ombros dela. O exemplo de Ruth, o exemplo de Boaz, é um ensino para mim e para você, de que na dinâmica da vida nós devemos entender que obedecer à palavra de Deus sempre é o melhor caminho. Se nós queremos ser homens e mulheres que revelam a imagem e a glória do nosso Cristo, do nosso Senhor, nessa sociedade que muito se parece à sociedade dos juízes, nós precisamos recobrar o compromisso de que obedecer ao Senhor, mesmo que aparentemente cause perda para nós, sempre é o melhor caminho, sempre é o melhor caminho para a sua família, sempre é o melhor caminho para o seu casamento, sempre é o melhor caminho para o seu namoro, sempre é o melhor caminho para a sua vida acadêmica profissional, sempre é o melhor caminho para o seu ministério. Obedecer a palavra, viver a palavra, se encher da palavra, se encher de Cristo e da sua palavra, construir a sua vida fundamentada, não na areia, mas na rocha inabalável da palavra de Cristo, sempre é o melhor caminho. Mesmo que para o mundo a gente seja tolos, mesmo que para o mundo, mesmo que para os seus colegas da faculdade, você seja uma tola, um tolo, mesmo que no seu ambiente de trabalho, onde existe um esquema de corrupção, você seja tolo, você seja uma tola, obedecer a palavra do Senhor sempre é o melhor caminho. E para que a gente viva essa palavra, e para que a gente vive nessa dinâmica, nessa sociedade de juízes, que nós conhecemos como Jequié, nós conhecemos como Brasil, nós precisamos de um resgatador. Ruth quer descanso. Ruth quer satisfação. Altamente legítimo, mas ela entende que ela só vai conseguir o descanso e a satisfação verdadeira não nos braços de um homem, mas nos braços do nosso verdadeiro resgatador.
Quando Ruth fala para Boaz, você é meu resgatador, ela está trazendo à tona uma lei, Levítico capítulo 25, 25, que disse que se alguém do seu povo emprobecer e vender parte da sua propriedade, seu parente mais próximo virá e resgatará aquilo que o seu compatriota vendeu. Em outras palavras, se você tem um parente que faliu, que ficou pobre, que perdeu tudo, que talvez por conta daquela dívida, hoje não existe mais, mas naquela época existia, a pessoa endividada era vendida como escrava para o seu credor. Um parente mais próximo poderia pagar a dívida do seu parente endividado e emancipá-lo para a vida. Boaz é a expressão máxima daquilo que Cristo vai fazer por cada um de nós, não nos resgatando do débito do cartão de crédito, não nos resgatando e sendo o resgatador das nossas doenças, das nossas crises familiares, mas muito mais do que isso, Ele vai ser o nosso resgatador da mazela do pecado. E para ser um resgatador, em primeiro lugar, tinha que ser uma atitude de graça. O resgatador, ele tinha que ter vontade, ele tinha que ser voluntário, não podia ser obrigado. Era uma atitude de graça. Em segundo lugar, o resgatador na lei mosaica tinha que possuir uma relação de parentesca com o resgatado. Em terceiro, tinha que ter condições para resgatar a dívida do parente. Um miserável não pode resgatar um miserável. Apenas uma pessoa com maior condição podia resgatar aquele que estava à margem das condições econômicas. E em quarto lugar, o resgatador tinha que estar disposto a sacrifícios. Porque pense bem, você assumir a dívida de alguém. É mais ou menos como ser fiador nos dias de hoje. Você assina um contrato como fiador sabendo que a pessoa não tem condições nenhuma de pagar. Você está dizendo, deixa que eu pago. Quem é que fez isso por nós? Quem é que, assim como Boaz, agiu não por obrigação, mas por graça? Ele mesmo se voluntariou e deixou o seu trono de glória, encarnou-se, assumiu a forma de um feto no ventre de uma virgem e morreu numa cruz para nos resgatar do pecado. Quem é, meus amados e queridos irmãos, que a semelhança de Boaz veio não como em formato de um anjo, não veio não de uma forma como um espírito incorpóreo, mas veio como ser humano, como nosso, como um de nós, homem de homem. Ele vestiu as nossas roupas, Ele comeu as nossas comidas, Ele bebeu a nossa água, Ele caminhou nas nossas ruas empoeiradas, Ele se fez homem. Quem foi que, assim como Boaz, teve condições de resgatar toda a nossa dívida, de sorte que naquela cruz, Ele grita bem alto, está pago, está consumado, não tem mais dívida. Quem é que, assim como Boaz, meus amados e queridos irmãos, assumiu essa condição de forma sacrificial? Foi em seu lugar, foi em seu favor. Por isso que hoje nós podemos cantar que Ele venha, que Ele traga o seu reino, Maranata ao Senhor Jesus. É por isso que nós podemos cantar, já não há mais nenhuma condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Por quê? Porque o Rei dos Reis, o nosso Goel, o nosso resgatador, Ele entrou na história e resgatou-nos de todas as dívidas, todos os débitos dos nossos pecados. Você está livre para viver para o Senhor, você está livre para adorar o Senhor, você está livre para viver para a glória de Deus. E é por conta do que Jesus fez por mim e por você, que hoje a gente pode
pedir ao Espírito Santo, diante da dinâmica da vida, Senhor, me ajude a viver a Tua palavra e entender que o verdadeiro descanso e satisfação eu só posso encontrar em Cristo. A história começa no capítulo 3 com uma mulher que tem uma ideia mirabolante. Você precisa de descanso e de felicidade. Vamos dar um jeitinho brasileiro. E ela termina com um casal, Ruth e Boaz, dizendo: realmente eu preciso de descanso, eu preciso de satisfação. Mas o meu descanso e a minha satisfação está em fazer a vontade do meu Deus. Vamos orar nessa noite, pedir ao Senhor que nos renove. Desde já eu já peço aqui o grupo Hebron, já vai se organizando aqui. Senhor Deus, eu te louvo e te agradeço, Senhor, e te peço, juntamente com o teu povo, fortalece a nossa fé, nossa dependência no Senhor, de sorte que mesmo que a gente esteja passando, Senhor, momentos difíceis, não permita que a gente ceda à tentação de negarmos a Tua palavra. Não permita que a gente ceda à tentação de negociarmos aquilo que não pode ser negociarmos. Não permita, meu Deus, que a gente entre nessa ciranda da cultura brasileira do jeitinho. E a gente comece, Deus, a fazer concessões na Tua palavra. Pelo contrário, Senhor, baseado e fundamentado no que Cristo fez por nós, fortalece a nossa convicção de que a vida só vale a pena ser vivida se for vivenciada na Tua palavra, e que obedecer o Senhor Jesus Cristo e a Sua voz sempre é o melhor caminho. É o que nós te pedimos, no nome santo de Jesus. Amém.